Ensine ao seu filho que ele será o provedor do seu lar. Isso precisa ser dito. Que ele será o único e exclusivo responsável pela entrada de renda na família. O único e exclusivo responsável. A responsabilidade é dele. Isso não quer dizer que eu não possa trazer alguma renda para minha casa quando eu tiver tempo e isso não me prejudicar em nada. Posso sim. Posso fazer brownie, posso vender brownie, posso vender Avon, posso sei lá o quê, desde que não atrapalhe a minha vocação. Mas essa é uma obrigação dele. Nós precisamos ensinar os nossos meninos. Vocês sabem o que eu tenho ouvido em muitas igrejas? Rapazes dizerem: eu quero que a minha mulher trabalhe fora, que eu não estou aqui para sustentar madame. Rapazes crentes dizem isso. Meninas, não se casem com um rapaz desse. Não se casem. Parte para a próxima opção da fila, se é que tem fila, né? Ou se não, espera no Senhor, fica aí quietinha, espera no Senhor, porque um homem que não está disposto a ser o provedor da sua família está fora dos propósitos de Deus. Nancy Lee DeMoss diz assim: Deus colocou sobre os homens uma responsabilidade em relação ao trabalho, que é parte exclusiva do que significa ser homem. Entendam isso. Prover está ligado ao que significa ser homem. É muito mais do que só uma ordem. Está na essência do que o homem é. Trabalhar é parte fundamental aos homens de um modo que não é fundamental às mulheres. Como parte da fiação que Deus fez no homem, ele está conectado para um trabalho de um jeito diferente da mulher. E a mulher está conectada ao lar e aos relacionamentos de um jeito diferente do homem. Por isso que um sai e o outro fica. Por isso que um cuida das coisas dos portões para fora da cidade e ela cuida das coisas do portão para dentro. E aí você deve ensinar o seu filho não só que essa é a responsabilidade dele, mas você deve ensinar a ele a abraçar essa responsabilidade alegremente, a não se sentir ultrajado. Quantas vezes eu já conversei com mulheres de Brasil afora que disseram para mim: o salário do meu marido, o dinheiro do meu marido, eu não posso parar de trabalhar fora porque eu preciso ter o meu dinheiro, porque elas não conseguem identificar o ganho do marido como o ganho da família, porque eles não permitem isso a ela, porque eles deixam bem claro que aquele ganho é dele. Criem seus meninos para ganhar dinheiro para a família e para servir a sua esposa e aos seus filhos. Mostre a eles o quanto essa tarefa é gloriosa, o quanto é honroso tirar uma moça de casa onde ela era a princesinha do papai, onde ela tinha todas as necessidades supridas, e agora ele vai suprir essas necessidades, mesmo a custo do prazer dele e das coisas boas para ele. Ensine isso ao seu menino. Ensine-o a dar à futura esposa dele todo o conforto que for necessário. Se ele aprender desde cedo que esta responsabilidade é dada a ele, ele não irá entrar no modismo de hoje em dia, que diz que eles são explorados para uma mulher que fica em casa sem fazer nada. Ensine-o a fazer isso de modo altruístico. Ele deve fazer isso com alegria, colocando as necessidades da sua esposa acima das dele. Sabe como é que a gente treina isso? Em casa. Sabe como é que a gente treina isso? Quando a mãe o faz pegar o dinheirinho que ele gastou e comprar o presente para a irmã, ou para a vovó, porque é aniversário da vovó. São em coisas bem pequenas que a gente vai ensinar a ele a servir as mulheres da família com aquilo que ele ganha, desde bem pequenininho, desde cedo. Então nós vamos ensinar a ele que prover significa alimentar, cuidar, é providenciar o necessário para que a pessoa viceje e floresça. Alimentar significa que o provedor dá coisas além de coisas materiais. Aquele que
supervisiona coisas vivas, aquele que cultiva e guarda coisas vivas, aquele que está preocupado em que a esposa floresça. E ele vai dar a ela todas as condições para isso. É isso que Efésios 5:29 diz: porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. O homem, ele é um espelho do que Cristo é para a igreja. Ele a alimenta e dela cuida. Cuidar é zelar com cuidado, manter ou tratar com carinho. Cuidar de alguém significa mostrar interesse pessoal nela e atentar para a sua proteção. O sentido literal da palavra grega, da palavra cuidar, é manter caloroso. Deus criou o homem para proteger e conservar a mulher calorosa, mantê-la protegida de perigos físicos e espirituais. Está vendo que é muito mais do que ir lá fora ganhar um salário e falar: tá aí, dinheiro do mês está aí. Não é só isso que é ser provedor. O provedor é aquele que cuida. Sabe do que eu me lembro? Eu me lembro muito daquele episódio que houve em Paris, quando uma boate foi queimada e que fizeram... Foi um atentado, não foi queimada não, foi um atentado numa boate que morreu um monte de gente. E aí eles fizeram uma homenagem aos mortos numa praça em Paris, e se reuniu todo mundo ali à noite com velas e tal, fazendo rezas e tudo. E de repente teve um estouro, mas que não era bomba, não era nada demais, mas todo mundo se assustou. E uma coisa que a imprensa noticiou de forma muito clara foi como os homens saíram correndo primeiro e passaram por cima de mulheres e crianças. Homens que não são provedores, cuidadores, que não alimentam e não cuidam e não zelam de mulheres. É nesse mundo que a gente está vivendo. Precisamos fazer o contrário. Então, quando os meninos estiverem brincando, a gente deve instruí-los. Cuidado com a sua irmãzinha, cuidado com a filhinha da vizinha, ajuda ela, se ela cair, levanta ela, cuida dela. Se ela sentir medo, dá a mão para ela. Não diga a ela: ai, que medrosa, você está com medo de trovão. Não, meu filho, mulheres têm medo de trovão e de raio. Segura a mão dela. Vocês estão vendo, são coisas bem pequenas que nós vamos ensiná-los a cuidar e a manter calorosa as mulheres.